Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Neste domingo, 27º do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, fala-se sobre o matrimônio. A primeira leitura narra a criação da mulher a partir da costela do homem, depois de Adão verificar que os animais não lhe correspondem. É necessário que haja alguém que ele possa dizer: é osso de meus ossos, é carne de minha carne. Alguém tirado não da cabeça dele para dominá-lo, nem dos pés dele para ser pisado por ele. Alguém tirado do lado, da costela, para servir de companhia. Esta interpretação não é minha, já é de Santo Tomás de Aquino, sobre o simbolismo da costela. Depois da admiração de ver alguém semelhante a ele, que lhe corresponda, o homem dá um nome para ela. Como ele se chama Ish, em hebraico, ele vai chamá-la de Isha, homem, Ish, Isha, mulher. Depois vem uma frase-chave que é citada por Jesus nos Evangelhos. O homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Daí se conclui que a união matrimonial é mais íntima que a união com os pais. Os pais você pode deixar para se casar, mas não pode deixar a mulher. Jesus, comentando este versículo, dirá: eles já não são mais dois, são uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O Salmo 127, que nós lemos em seguida, canta a felicidade do justo como a sua esposa, fecunda como uma videira, e os seus filhos ao redor da mesa. Assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. E a carta aos Hebreus, segunda leitura, fala de Jesus, que embora fosse Deus com o Pai, aparece agora um pouco menor do que os anjos. Citação do Salmo 8. Ele aparece em aspecto humano, aparece humilhado na cruz. Pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Por quê? Porque convinha que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, ou seja, Deus Pai, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, tais filhos seríamos nós, levasse o iniciador da salvação deles, Jesus, à consumação por meio de sofrimentos. Jesus é uma vítima que foi consumada pela dor. Pois tanto o santificador, que é Jesus, como os santificados, que somos nós, descendemos de um mesmo ancestral. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamar-nos irmãos. Irmãos são aqueles que são filhos do mesmo Pai. Jesus é filho por natureza do Pai Eterno. Nós somos filhos por adoção também do Pai Eterno. A filiação é diferente, porque o filho por natureza compartilha a natureza do Pai. Jesus é Deus, como o Pai também é Deus. Nós não somos deuses, mas participamos pela graça da natureza divina. A graça, vale dizer, é a vida de Deus em nós. Graça esta que foi conquistada para nós pelo sangue de Cristo, que se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Aqui se fala de família, fala de pai, fala-se de filho, fala-se de filhos, de irmãos. E o Evangelho também fala da família. Quando os fariseus vêm perguntar a Jesus para pô-lo à prova se é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher, Jesus, em vez de responder, percebendo a malícia, devolveu a pergunta: que Moisés vos ordenou? Eles que entendem de cor a Bíblia, citam um versículo do Deuteronômio. Moisés ordenou despedir a mulher depois de escrever uma certidão de divórcio. E Jesus replica: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos deu este mandamento, permitindo o repúdio da mulher. Mas no início não era assim. E como Jesus veio nos dar um coração novo, removendo de nosso peito um coração de pedra, como ele veio nos purificar com uma água pura e veio derramar sobre nós um espírito novo, ele agora tem o direito de exigir o que no Antigo Testamento não era exigível,
O que ele exige? No início, no começo da criação, não era assim. Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, eis o mandamento. O que Deus uniu, o homem não separe. O homem não tem o direito de separar. Aí os discípulos perguntaram em particular sobre esta doutrina. Como é que é isso? Não pode separar nunca? Não há nenhuma exceçãozinha? E Jesus fechou pelos dois lados. Quem se divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorcia do marido e casa com outro, comete adultério. Não há exceções, a regra é absoluta e rígida. O matrimônio é indissolúvel, como indissolúvel é a aliança que Cristo fez conosco pelo seu sacrifício na cruz. O matrimônio é eterno, o matrimônio é perpétuo, como perpétuo é o amor de Jesus por nós. Como a igreja não pode separar-se de Cristo, não pode haver dissolução matrimonial. Logo após, o Evangelho narra o episódio das crianças que querem tocar em Jesus. E os discípulos tentando impedir, porque as crianças fazem barulho, são inconvenientes, gritam. Mas Jesus repreende os discípulos. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais. O reino dos céus é dos que são como elas, na sua espontaneidade, na sua simplicidade, na sua entrega e abandono confiante aos braços do Pai. Assim são as crianças, assim nós devemos ser. Em verdade eu vos digo, agora vem uma ameaça. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus não está elogiando a imaturidade, porque a criança tem que crescer e se tornar perfeita. Ela ainda é imatura. O que ele está elogiando nela é a sinceridade e a simplicidade, que os adultos costumam perder. Ele abraçava as crianças, abençoava-as, impondo-lhes as mãos. De um lado, Jesus fala que o matrimônio é para sempre. De outro lado, ele abençoa as crianças, que são frutos do matrimônio. É a família inteira aqui que Jesus promove neste evangelho. Marido, mulher, unidos para sempre, com filhos, muitos filhos, para a glória de Deus. Este é o plano do Criador. Uma das coisas mais horríveis que aconteceu no Brasil foi a implantação do divórcio. Pouco tempo depois foi aprovada a anticoncepção. Anticoncepção era contravenção penal. Divórcio, o matrimônio já não é mais para sempre, ele é experimental. Não deu certo, eu separo. Contracepção. O ato conjugal não precisa mais ser aberto à vida. Ele pode ser querido unicamente para o prazer e o gozo. É aí que começou a destruição da nossa sociedade, porque a célula que a compõe, a família, foi erodida. O que vemos hoje, casamento de pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por pares de homossexuais, isso aqui é mera consequência. Se quisermos salvar a igreja e a sociedade, salvemos a família. Jesus veio ao mundo numa família e consagrou o matrimônio com o seu milagre das bodas de Caná, que foi o primeiro sinal feito por intermédio de Nossa Senhora. A Bíblia termina com as núpcias do Cordeiro. Tudo o que fizermos pela família ainda será pouco, dizia Dom Manuel Pestana Filho. E tudo o que fizermos sem a família será quase nada. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.